E aí, pessoal, bem-vindos a mais Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar num tema bem cabeludo, É verdade. a psicologia por trás da ideologia de esquerda. Isso aí. A gente vai explorar isso tudo com base no livro A Mente Esquerdista do Dr. Lyle H. Rossiter, um psiquiatra forense com bastante experiência no sistema judicial americano. Ele apresenta um ponto de vista bem específico, digamos assim. O livro dele ele realmente causa um certo burburinho, né? Porque ele meio que desafia a ideologia de esquerda moderna, Sim. conectando ela com o desenvolvimento epistemológico das pessoas e as consequências para a sociedade como um todo. Uhum. Já aviso logo de cara. O papo aqui vai ser intenso, viu? Algumas ideias podem ser até polêmicas, mas a ideia não é concordar ou discordar, mas a gente vai analisar os argumentos que ele usa, as evidências e, quem sabe, né, abrir a mente para novas perspectivas. Com certeza. Então, vamos começar com um dos pontos centrais do livro. A dicotomia entre individualismo e coletivismo. O Dr. Roster, ele argumenta, né, que a ideologia de esquerda, ela meio que pende para esse lado do coletivismo, Uhum. priorizando o controle governamental, o bem-estar social acima de tudo. Essa ênfase no controle governamental é um ponto bem importante para ele. É tipo, o governo tem que cuidar de tudo e de todos. Sim, exatamente. E ele coloca isso em contraste com os ideais individualistas, né? Que defendem a liberdade individual, a autossuficiência. Uhum. E, claro, a limitação da intervenção do governo. Não entendi. Então seria como se ele dissesse, gente, precisamos de mais responsabilidade individual e menos dependência do Estado. Isso. Mas como ele justifica essa ideia? Ele usa uma analogia interessante, é? Ele compara os estados de bem-estar social, aqueles, né, que a gente conhece, modernos, a uma figura paterna ou materna. Uma figura parental. A ideia é que esses sistemas, apesar de terem boas intenções, podem acabar criando uma dependência, que impede o crescimento do indivíduo, autonomia. É como aquele ditado: dê um peixe a um homem faminto e você o alimentará por um dia. Ensine-o a pescar e você o alimentará por toda a vida. Perfeita. Essa é a ideia. E aí, para dar mais peso ainda para esse argumento, ele traz exemplos históricos, né? Sim, vários. Tipo, o declínio da sociedade ateniense, as falhas de alguns estados comunistas. Uhum. Ele usa esses casos como um alerta, né? Como se fosse um aviso, né? Sobre os perigos de se apoiar demais em ideais coletivistas. Ele questiona até que ponto essa dependência do Estado pode ser prejudicial, tanto para o indivíduo quanto para a sociedade. Usar a Grécia Antiga para falar de política hoje em dia é uma sacada, né? É verdade. Mas será que esses exemplos se aplicam mesmo aos nossos tempos? O contexto histórico é sempre importante, né? A gente tem que levar em conta. O mundo mudou muito de lá para cá. Sim, mas a questão central que ele coloca, né, será que essa dependência do Estado pode Atrapalhar. prejudicar o desenvolvimento individual? E, consequentemente, o da sociedade, né? Exato. Essa é uma pergunta que merece, com certeza, a gente pensar bastante sobre isso. Agora, me fala uma coisa. Como ele conecta tudo isso com a infância? Bem, ele argumenta que as experiências que a gente tem na infância, principalmente na família, né, podem ter um impacto nas nossas inclinações políticas quando a gente se torna adulto. Tipo, se você tem uma infância difícil, tem mais chance de ser de esquerda. Calma, Tudo bem. assim, não é uma regra, né? Tá. Ele não está dizendo que a infância determina completamente as nossas visões políticas, mas que ela pode influenciar, né? Ele explora diferentes estágios do desenvolvimento infantil, como o desenvolvimento da confiança, autonomia, iniciativa, moralidade. E aí ele sugere que problemas nesses estágios, como a negligência, abuso parental, podem acabar contribuindo para uma mentalidade mais de esquerda. Interessante. Mas como ele explica isso? Tem algum exemplo mais concreto? Ele usa a analogia da criança mimada para ilustrar como a indulgência excessiva, né, a falta de limites na infância, pode gerar um sentimento de direito adquirido. Entendi. A crença de que os outros têm que suprir as suas necessidades. E isso se traduz em? Isso, segundo ele, pode levar ao apoio a políticas de redistribuição de renda. Seria como se a pessoa esperasse que o governo fizesse esse papel, né? De pai ou de mãe, suprindo todas as vontades. Exatamente. Mas, e aí? Essa analogia, ela se sustenta? Mas um pouco, Simples demais. É importante lembrar que essa é uma das perspectivas que ele apresenta, né? Claro. O livro convida a gente a considerar essas conexões, mas sem tirar conclusões precipitadas. A gente tem que ter cuidado para não. Generalizar. Bom, a gente já viu bastante coisa, né? A ideia é manter a mente aberta, analisar as coisas com calma, sem cair em generalizações. Falando em Abraham Mendes, vamos para outro ponto importante do livro.
o papel das regras Hum. e dos direitos individuais numa sociedade livre. Ele argumenta que as regras são essenciais para o bom funcionamento de qualquer sociedade. Assim como seriam necessárias regras numa ilha deserta para evitar o caos. Tipo, se não tiver regra, vira lei da selva? Ele introduz, inclusive, um conceito, o imperativo hipotético, que enfatiza essa necessidade das regras. Sem regras, sem um conjunto de normas, a sociedade corre o risco de cair na desordem, no conflito. Até para você ter direitos, você precisa de regras para garantir esses direitos, né? Sim. E aí dá algum exemplo disso? Eles um exemplo bem interessante de 2 homens presos numa ilha deserta, Crusoe e Sexta-feira. Que no início até podem curtir essa liberdade total, mas para construir uma sociedade funcional, eles precisam de regras, né? Para regular as interações, para proteger os direitos de cada um. Mesmo num paraíso, sem regras, não dá para ter uma boa convivência. Exatamente. E quais são os direitos que ele considera mais importantes? Ele coloca bastante ênfase no direito à autodefesa e no direito à propriedade privada, que ele considera, né, pilares da liberdade individual e da ordem social. E como ele relaciona isso com a ideologia de esquerda? Ele faz uma crítica, por exemplo, a políticas como as ações afirmativas, argumentando que elas violam direitos individuais ao favorecer certos grupos em detrimento de outros, o que pode acabar gerando ressentimento e desigualdades sociais ainda maiores. Pedro, ele defende quem é A lei. igualdade perante a lei. Sem privilégios. É o caminho para uma sociedade mais justa. Acho que a gente já tem bastante coisa para digerir por enquanto, né? Sim. Que tal a gente fazer uma pausa aqui e voltar na próxima parte do Deep Dive para a gente continuar? Boa ideia. A gente explora as críticas que ele faz a algumas políticas de esquerda. Perfeito. Combinado. Combinado. Então a gente volta já para a parte 2 da nossa imersão em A Mente Esquerdista. Até mais. Até mais. E aí, pessoal? De volta para a segunda parte do nosso Deep Dive em A Mente Esquerdista. Beleza. Na primeira parte, a gente explorou as ideias do Dr. Rossiter sobre individualismo, coletivismo e como a infância pode influenciar, né, as nossas visões políticas. Agora, a gente vai se aprofundar nas críticas que ele faz a algumas políticas de esquerda. Isso aí? Preparados. Vamos lá. Então, ele faz uma crítica bem contundente em relação aos programas de assistência social. Ele argumenta que, apesar da boa intenção, né, de ajudar quem precisa, Sim. esses programas podem acabar criando uma cultura de dependência e desencorajando a responsabilidade pessoal. Ele questiona a forma como esses programas são estruturados. Mas espera aí. Ajudar quem precisa não é uma coisa boa. Tipo, garantir que as pessoas têm comida, moradia, saúde. Claro, a intenção é super nobre. Mas o que ele questiona é a forma como esses programas são estruturados. Ele sugere que, em vez de simplesmente dar o peixe, como diz o ditado, né, seria mais eficaz ensinar as pessoas a pescar. Investir em educação, treinamento profissional, dar oportunidades para que elas se tornem autossuficientes. Entendi. Ele defende uma abordagem que, em vez de criar uma dependência do Estado, meio que Empodere as pessoas. Mas na prática isso funciona. Porque tem gente que realmente precisa de ajuda e não consegue se virar sozinha, né? Sim, com certeza. Existem casos e casos. O que ele argumenta é que nem sempre a assistência social, da forma como é implementada hoje, é a melhor solução para tirar as pessoas da pobreza. Ele acredita que a livre iniciativa, o empreendedorismo, a criação de riqueza, né, são caminhos mais eficazes para o desenvolvimento social. Faz sentido. Mas ele não critica só a assistência social, né? E quais outras políticas ele coloca na mira? Ele critica também o que ele considera um excesso de intervenção do governo em áreas como educação, saúde e meio ambiente. Sério? Mas, tipo, o governo não tem que garantir serviços básicos de qualidade para a população. Sim, ele não nega a importância do governo nesses setores, mas ele argumenta que essa intervenção excessiva pode gerar muita burocracia, ineficiência, e pode até prejudicar o progresso e a inovação. Ele defende a ideia de um mercado mais livre, com menos regulamentação estatal, o que, segundo ele, levaria a mais opções, mais competição e, consequentemente, melhores serviços para a população. Mas e aí? Quem garante que as empresas vão agir de forma ética, oferecer serviços de qualidade, se não tiver, tipo, a mão forte do governo para regular tudo? Ele acredita que a própria competição no mercado, né, a busca pelo lucro, desde que dentro das regras, claro, seriam suficientes para garantir a qualidade. Afinal, as empresas que não oferecerem o que o público quer, elas acabam perdendo espaço, né, para a concorrência. Mas a gente já viu casos de empresas que colocam o lucro acima de tudo, né, meio que ambiente, direitos trabalhistas, tudo fica em segundo plano. Sim. Ele reconhece que existem problemas, né?
que nem sempre o mercado se autorregula da melhor maneira. Uhum. Mas, para ele, a solução não é mais intervenção estatal, mas mecanismos de controle mais eficientes, né? Leis mais claras, punições mais severas para quem desrespeita as regras. E, principalmente, a conscientização da própria sociedade, né? Para cobrar das empresas esse comportamento ético responsável. Entendi. É. Então, para ele, a chave está nesse equilíbrio, né? Entre a liberdade individual e a responsabilidade social, tanto das empresas quanto dos cidadãos. Voltando ao livro, tem mais alguma crítica específica que ele faz? Ele critica, por exemplo, as ações afirmativas, que a gente já até mencionou. Hum. Ele argumenta que, apesar de buscarem a igualdade, elas podem acabar perpetuando as divisões sociais, criando ressentimentos. Como assim? As ações afirmativas não são justamente para dar oportunidade a grupos que historicamente foram discriminados. Sim, mas ele argumenta que, ao dar privilégios a certos grupos, as ações afirmativas acabam criando uma espécie de discriminação reversa, que prejudica quem não se encaixa nos critérios, né, de beneficiários. Ele defende que a igualdade de oportunidades deve ser para todos, né, independentemente de raça, gênero, religião, qualquer outra característica. Essa é uma questão bem complexa, bem polêmica, né? Tem gente que defende as ações afirmativas como forma de corrigir injustiças históricas, enquanto outros acham que elas criam mais problemas do que soluções. Mas, e aí o Dr. Roster, ele só fica nas críticas ou ele apresenta alguma alternativa? Ele apresenta assim. Ele descreve a visão dele de uma sociedade competente. Um modelo que é baseado na responsabilidade individual, na liberdade econômica e na limitação do poder do Estado. Que legal. Me explica melhor essa ideia. Como que seria essa sociedade competente na prática? Ele descreve como uma sociedade onde as pessoas são livres para fazer suas próprias escolhas, assumir os riscos, colher os frutos de seus esforços. Um lugar onde o governo se limita a garantir a segurança, a justiça, a liberdade individual, sem interferir na vida das pessoas, no funcionamento da economia. Parece um sonho, né? Mas será que isso é possível no mundo real? A gente sabe que a vida não é tão simples assim. Ele reconhece que existem desafios, né? Que a utopia é difícil de ser alcançada. Mas ele acredita que, pelo menos, a gente deve ter esse ideal como um norte, né? Para guiar as nossas ações, para construir uma sociedade mais justa, próspera e, acima de tudo, livre. Realmente é um ideal bem inspirador. Mas e aí, o que mais ele fala sobre essa sociedade competente? Como ele imagina que as coisas funcionariam na prática? Quais seriam os pilares, os valores, os princípios? Ele se aprofunda bastante nesse ponto, explorando vários aspectos, né? Da vida em sociedade, educação, saúde, segurança, justiça, economia, meio ambiente, cultura e por aí vai. Ele defende a ideia de que a solução para os problemas sociais não está na mão do governo, mas sim na iniciativa individual, na colaboração entre as pessoas, na força da livre iniciativa. Nossa, quanta coisa! Acho que a gente precisa de mais um tempinho para digerir tudo isso. Que tal a gente fazer mais uma pausa e voltar na próxima parte do Deep Dive, para a gente finalizar essa conversa? Boa, ótima ideia. A gente se aprofunda em cada um desses aspectos com mais calma e analisa os argumentos do Dr. Roster com a atenção que eles merecem. Perfeito. Combinado. Combinado. Então a gente volta já para a parte final da nossa imersão em A Mente Esquerdista. Até mais. Até mais. Fala, pessoal! De volta para a última parte do nosso Deep Dive em A Mente Esquerdista. E aí? Nas partes anteriores, a gente desvendou as ideias do Dr. Roster sobre individualismo, coletivismo, a influência da infância na política, as críticas a políticas de esquerda. Agora, na reta final, vamos amarrar tudo. Qual é a grande mensagem? O que me chamou a atenção foi como ele nos desafia, sabe? A questionar nossas crenças. Entender as motivações por trás das nossas posições políticas. Ele nos convida a ir além do discurso superficial, buscando uma análise mais profunda, mais honesta dos nossos valores. É tipo, saiam da Matrix. Pensem por si mesmos. Exatamente. Ele nos incentiva a sermos mais críticos, a questionar o status quo, buscar diferentes perspectivas. Isso é fundamental, independente da sua posição política. Total, uma das maiores lições do livro. Mas, além da autocrítica, qual o legado do Dr. Rossiter? Ele apresenta uma visão de mundo baseada na responsabilidade individual, liberdade econômica e limitação do poder do Estado. Ele defende que, quando as pessoas são livres para tomar decisões, assumir riscos, colher os frutos do seu trabalho, a sociedade inteira se beneficia. A famosa ideia da maré alta que levanta todos os barcos. Isso. Ele acredita que a prosperidade individual é a base do desenvolvimento social. Quando o governo interfere demais, atrapalha mais do que ajuda. Mas e como conciliar essa liberdade com a necessidade de garantir oportunidades iguais para todos?
Tem gente que precisa de ajuda para ter uma chance, né? Sim, ele não nega a importância da solidariedade, da compaixão, mas para ele a melhor forma de ajudar não é criando dependência do Estado, mas empoderando as pessoas. Investir em educação, saúde, segurança, mas com foco na eficiência, na responsabilidade, evitando o desperdício, a burocracia. Entendi. Uma visão que valoriza o mérito, o esforço individual, a livre iniciativa, mas sem esquecer a justiça social, a igualdade de oportunidades. Mas essa sociedade competente não é utópica demais. Dá para aplicar no mundo real. Ele reconhece os desafios, a utopia é difícil, mas ele acredita que esse ideal deve ser um norte. Buscar construir uma sociedade mais justa, próspera, livre. E para isso, ele defende o debate aberto, honesto, tolerância, o respeito às liberdades individuais. É um ideal inspirador. Vale a pena a gente refletir sobre essas ideias, aplicar nas nossas vidas. Agora, para finalizar, qual a grande pergunta que você deixa para os nossos ouvintes? A pergunta central do Dr. Roster é: como construir uma sociedade que valorize a liberdade individual sem abrir mão da responsabilidade social? Como garantir oportunidades iguais sem cair na dependência do Estado? Como encontrar esse equilíbrio entre individualismo e coletivismo? Essa pergunta vale ouro. E não tenho a resposta. Acho que cada um precisa buscar dentro de si, com base em seus valores, suas experiências. Exatamente. O importante é continuar refletindo, debatendo, buscando soluções para um mundo melhor. É isso aí. Encerramos nosso Deep Dive em A Emenda Esquerdista. Esperamos que vocês tenham curtido a viagem pelas ideias do Dr. Roster. Sim. E que esse debate tenha despertado em vocês a vontade de questionar, pensar fora da caixa, buscar conhecimento. O debate de ideias é fundamental para uma sociedade livre e democrática. Continuem lendo, pesquisando, conversando, formando suas próprias opiniões. Valeu, galera. Até o próximo Deep Dive. Até mais!